Aos 17 anos, vítimas de um segredo sinistro revelam o que ninguém teve coragem de contar. A pequena cidade de Vila Sombria era conhecida por suas belezas naturais, mas também por um arrepio que corria pela espinha de seus moradores. Uma tragédia assombrou a comunidade há anos e, de alguma forma, havia um mistério envolvendo as famílias de Ana e Lucas. Ana sempre sentiu que havia algo errado em sua vida. A culpa a acompanhava como uma sombra e, por mais que tentasse ignorá-la, ela sempre a puxava de volta para o passado. Seus olhos castanhos refletiam insegurança, enquanto ela caminhava pelas ruas de paralelepípedos, cada passo ecoando um peso que parecia aumentar a cada dia. Lucas, seu amigo desde a infância, era seu oposto. Ousado, sempre pronto para enfrentar desafios. Mas nem mesmo ele estava preparado para o que descobririam juntos. Numa tarde nebulosa, enquanto a chuva caía incessante, Ana encontrou um velho diário empoeirado em uma caixa de madeira no sótão da avó. Com páginas amareladas e escritas com uma caligrafia trêmula, o diário revelava segredos obscuros sobre a cidade. Aquilo que foi enterrado nunca é esquecido, dizia um trecho. A frase, embora enigmática, pareceu fazer seu coração disparar. Lucas estava à porta quando Ana decidiu lê-lo para ele. Você acreditaria se eu dissesse que nossas famílias podem estar ligadas a isso? A tragédia que aconteceu há anos? Perguntou Ana, a voz carregada de ansiedade. Lucas, com um leve sorriso, respondeu: se estivermos falando de fantasmas, estou dentro. Mas dentro dele, no fundo, uma inquietação crescia. Seu pai sempre fora reservado sobre o passado da família, como se guardasse uma ferida que não queria que ninguém visse. Conforme mergulhavam nas páginas do diário, a atmosfera mudava. Cada revelação parecia ressonar como um alerta, nome após nome, até que chegaram ao nome que fez Lucas parar: Fitzgerald. Seu pai, com seu olhar severo, havia mencionado aquele sobrenome numa conversa que Lucas tivera há muito tempo. A tensão aumentou. O que seu pai estava escondendo? Ana e Lucas decidiram investigar mais. Uma visita à antiga biblioteca da escola trouxe à tona histórias de um incêndio misterioso que consumiu uma parte importante da cidade. Anos atrás, rumores falavam sobre pessoas que nunca foram vistas novamente. Os relatos se tornavam cada vez mais macabros e a pequena cidade começava a parecer uma caverna escura, repleta de ecos de alucinações passadas. À medida que avançavam nas investigações, a amizade deles era testada. Ana se sentia cada vez mais culpada por algo que nunca fizera, enquanto Lucas lutava com a pressão esmagadora de um pai que faria qualquer coisa para manter o segredo escondido. Em meio a uma noite de tempestade, eles decidiram enfrentar seus medos e se afastar do mundo seguro que conheciam. O que eles não sabiam era que havia forças à espreita, esperando o momento certo para se revelar. Quando menos esperavam, no último dia da investigação, Ana encontrou mais algumas páginas do diário, que continham uma frase aterradora: a verdade pode ser mais mortal do que a mentira.
O tremor nas mãos dela foi instantâneo. O que exatamente elas significavam? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Ana leu a frase, a verdade pode ser mais mortal do que a mentira, seu coração disparou. As palavras ecoavam em sua mente como uma máquina de rumorejar, e a ansiedade crescia. O que isso significava? Ela olhou para Lucas, que estava parado, os olhos arregalados, absorvendo a gravidade da descoberta. Isso é sério, Lucas. Precisamos descobrir o que mais está aqui, disse Ana. Sua voz tremia. A tempestade do lado de fora parecia ser um reflexo de sua agitação interna. O vento assobiava e os trovões rugiam, perturbações que combinavam com a confusão em seus corações. Lucas arqueou a sobrancelha. E se o que encontramos mudar tudo o que sabemos sobre nossas famílias? O queixo dele estava tenso, como se um fardo invisível estivesse pesando sobre ele. Ana percebeu que havia algo peculiar na maneira como a luz da tempestade encandecia seu rosto. Ele parecia mais pálido. Então, antes que pudessem continuar, um estrondo ressoou, seguido por um grito vindo da janela do sótão. Os dois se entreolharam, os olhos arregalados. O instinto prolífico fez com que se levantassem e, como hipnotizados, se aproximaram da janela, que estava embaçada pela chuva. Foi então que avistaram um grupo de pessoas da cidade paradas em frente à casa da avó de Ana, cercadas por uma atmosfera de pânico. Algo estava errado. O coração deles acelerou enquanto Ana puxava Lucas pela mãe. Precisamos ver o que está acontecendo. Chegando lá fora, a cena era caótica. Os moradores estavam em sussurros, seus rostos marcados pela preocupação. A porta da casa de Ana estava aberta e eles puderam ouvir um murmurinho nervoso. Alguém encontrou o diário na casa da avó. Uma mulher exclamou e o murmúrio se intensificou. Ana sentiu um nó na garganta. O diário? O que disseram sobre ele? A pressão aumentava. Lucas estava pálido, os lábios apertados, numa expressão mista de medo e determinação. Não é possível, meu pai! A confusão tomou conta quando uma voz familiar cortou o ar. Era o pai de Lucas. Ele se aproximou dos jovens e sua expressão estava cheia de terror. Vocês não deveriam estar envolvidos com isso, gritou a voz trêmula. Ana sentiu o estômago revirar. Nós precisamos saber a verdade, respondeu Lucas, a bravura no olhar se desvanecendo rapidamente. O pai de Lucas rangeu os dentes. O nível de desespero crescente. A cidade não precisa de mais um escândalo. O que vocês encontraram? Onde está o diário? Ana olhou de Lucas para o pai dele, cada vez mais inquieta. Precisamos saber o que aconteceu.
Seu olhar buscava alguma explicação, mas só encontrou raiva reprimida. Então o mais inesperado aconteceu. O pai de Lucas, com sua expressão severa, olhou profundamente nos olhos de Ana, em um momento que parecia congelar o tempo. Sussurrou: Ana, você não sabe. Sabe a verdade sobre sua mãe. O mundo dela desabou. A menção da mãe a pegou de surpresa. Como o pai de Lucas poderia saber? O que você quer dizer? A voz de Ana era um fio, quase inaudível. Repentinamente, uma sirene cortou o ar e um carro de polícia parou em frente. As perguntas e o sentimento de traição nebulosamente dançavam em sua mente, enquanto tudo parecia mais nebuloso do que antes. O que mais estava sendo escondido? As relações que se formaram foram agora fraturadas. E um grito de desespero ecoou no peito de Ana. O que mais está escondido? E no fundo, ela percebeu que a verdade, essa verdade, poderia não só mudar tudo, mas destruir o que ainda restava de sua vida. À medida que se virava para Lucas, a distância entre eles parecia imensa. O que poderiam fazer se tudo o que acreditavam estivera baseado em mentiras? Quando Ana ouviu aquelas palavras do pai de Lucas, seu mundo pareceu girar. Sabe a verdade sobre sua mãe? As palavras ressoaram em sua mente como um eco distante, um chamado que não podia ignorar. Lucas ficou paralisado, seu olhar atormentado. Ana estava em choque, as emoções a invadindo como uma onda selvagem. O pai de Lucas estava lá, a tempestade rugindo ao fundo, e a sirene da polícia batia em um ritmo insuportável. O que você quer dizer? Ana mal conseguia falar. Sua voz era um sussurro trêmulo. O olhar severo do pai de Lucas foi como um incêndio. Intenso, ameaçador. Você precisa ficar longe disso, Ana. O que quer que você tenha lido não é seguro. A voz dele tremia, mas era a raiva que dominava. O que estava acontecendo? O clima de tensão crescia enquanto os moradores, parados à porta da casa, estavam em um frenesi murmurado. As palavras flutuavam no ar, como o cheiro da tempestade. Ela não sabe. Ana se sentiu perder a noção do tempo. O que está escondido aqui? Ela olhou para Lucas, que desviou os olhos. A expressão entre a incredulidade e o medo. Os murmúrios aumentaram e a sua mente estava girando em busca de respostas. Então, em um movimento abrupto, o pai de Lucas avançou. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Ele deixou escapar, os olhos fixos em Ana como se ela fosse a chave para um segredo obscuro. Um homem idoso entre os moradores se aproximou. Seu rosto era um mapa de rugas e medo. Eu vi o que aconteceu. Naquela noite, o incêndio foi uma traição. Sua voz era baixa, mas as palavras atingiram Ana como um soco no estômago. As lembranças começaram a fluir. O incêndio, a tragédia. Ela não sabia que havia algo mais, que suas vidas estavam entrelaçadas de maneira tão profunda. Lucas apertou a mandíbula num gesto de certeza. Meu pai, o que ele sabe? Ele mal conseguia encarar o pai. E Ana percebeu que a conexão deles estava se desfazendo. Vocês precisam saber, gritou o velho, quase em desespero. As famílias de vocês conectadas é uma linha de sangue manchada de traição. Ele encarou o pai de Lucas, um desafio silencioso que estava carregado de história. O pânico ganhou força. Era uma bomba de Natal, uma verdade disfarçada que, uma vez revelada, poderia debulhar sua pequena cidade em pedaços.
E então, no momento em que tudo parecia prestes a desmoronar, um estrondo ecoou. O carro da polícia acendeu suas luzes, refletindo o caos naquelas ruas de paralelepípedos. Sabíamos que você estava mexendo em coisas que não devia. Um dos policiais gritou, apontando para o pai de Lucas, que palpitava na linha da defesa. Ana observou tudo com um nó na garganta, enquanto a revelação se desenrolava diante dela. O velho mencionara a traição. O policial estava claramente confrontando o pai de Lucas. Naquele instante, ela percebeu que as palavras do velho não eram só um aviso. Eram um prognóstico de algo terrível que estava prestes a se tornar realidade. Nesse momento crítico de caos, a sirene da polícia cortou o ar novamente, enquanto cada rosto na multidão revelava a profundidade do medo. Vocês não podem fazer isso! O pai de Lucas gritou, e a verdade parecia se aproximar a passos largos. O que exatamente estava tão escondido? Naquele instante, um dos moradores do lado de fora gritou: "A verdade vai nos libertar ou nos destruir." E com essas palavras, o chão sob os pés de Ana pareceu ruir. O que mais estava preso a esse passado obscuro? Enquanto ela trocava olhares com Lucas, a incerteza corroía tudo o que acreditavam saber. A tempestade não era só do lado de fora. A verdadeira tempestade estava dentro deles. O que isso significava para suas famílias, para suas vidas? E mais assustador, que segredos ainda estavam para se revelar? A noite estava só começando, e Ana sentia que o pior ainda estava por vir. Quando a sirene da polícia cortou o ar, um silêncio pesado caiu sobre a cena. Ana olhou para Lucas, que estava pálido, como se todo o seu mundo estivesse ruindo ao seu redor. As palavras do pai dele ainda ecoavam em sua mente, cada uma delas como uma pedrada, abrindo feridas que ela nem sabia que existiam. "Ela não sabe", murmurou um morador próximo, seu olhar ansioso percorrendo o grupo. O velho continuava insistindo que todos eles estavam de alguma forma conectados. Ana grudou a mão na barra da blusa, sentindo a pressão, o medo, tudo se acumulando em seu peito. Então, com um movimento abrupto, o pai de Lucas virou-se para o público, que parecia agora um mar de rostos confusos e nervosos. "Chega! Vocês não têm ideia do que estão falando. O que aconteceu naquela noite foi um acidente." A voz dele explodiu no ar, mas a paixão estava perdida nos rostos arregalados. Ana desejava ter coragem. "O que aconteceu naquela noite?" Ela gritou, mas a tempestade rugia e abafava suas palavras. O olhar do pai de Lucas era de um homem que não queria que o passado voltasse. Mas naquela fração de segundo, quando a dúvida pairava no ar, algo inesperado aconteceu. Um estalo cortou o silêncio. Uma jovem apareceu no meio da multidão, com o olhar fixo em Ana. O ar parou por um instante. "Você não é a única que precisa de respostas, Ana", disse ela, com muita firmeza na voz. "Eu sou a irmã de sua mãe." O mundo de Ana desabou. "O quê? Isso não pode ser verdade. Minha mãe nunca falou de você." As palavras saíram em um sussurro trêmulo, mas a ideia de uma irmã, alguém que poderia ter estado tão perto, deixava um nó na garganta.
A jovem continuou. Ela fugiu para escapar do que aconteceu em Vila Sombria. Nós éramos apenas garotas, mas o segredo que ela levou consigo foi mais profundo do que você imagina. Você precisa saber a verdade. E não é só isso. O fogo, ele não foi acidental. E há mais. Seu olhar era intenso, seu rosto cheio de urgência, como se cada palavra precisasse ser apressada. O pai de Lucas bradou: "Cale-se! Não deve fazer isso!" Mas não havia como ignorar a verdade que começava a se revelar. Os murmúrios aumentaram na multidão, cada palavra carregando o peso de um passado sombrio, transbordando de emoção e dor. "Cale-se!" a jovem repetiu, uma risada dura escape de seus lábios. "Você realmente acha que pode esconder isso? Todo o sofrimento, toda a dor e o que aconteceu com os outros. Você não pode proteger a verdade para sempre." Ana estava em choque. Sua mente girava, cada revelação causando mais confusão. As revelações da jovem empurraram Ana para um abismo de questionamentos. Quem era ela? Como ela sabia tanto? Suas pernas tremiam. Enquanto isso, a tempestade lá fora parecia se intensificar, um reflexo da tempestade de emoções dentro dela. Lucas olhou de Ana para a jovem e, em um movimento, deu um passo em direção a ela. Você não pode simplesmente dizer isso e esperar que tudo fique bem. O que você quer dizer com o que aconteceu com os outros? A frustração estava transbordando em sua voz. Uma combinação de medo e a necessidade de respostas. "Seu pai tem muito a esconder", disse a jovem, o rosto repleto de determinação. "E você também, Lucas. Você precisa descobrir o que está escondido, não só seu pai, mas também de você." A tensão subiu. A multidão parecia estar suspensa em um fio de expectativa, e o silêncio palpável deixou Ana com a sensação de que todos estavam esperando por algo maior. Nesse instante, um dos policiais gritou: "Chega! Vamos acalmar isso aqui." Mas Ana estava longe de se acalmar. A realidade se cristalizava em sua mente, cada uma das novas informações lhe dando um impulso de chamas inquietantes. Mas o que mais estava escondido? O que havia realmente acontecido naquela noite? A verdade prometia ser mais traiçoeira do que qualquer um podia imaginar. Com um último olhar para Lucas e a jovem, ambas as vidas que agora dependiam de um mistério recém-revelado, Ana sentiu que a tempestade já não era apenas do lado de fora. A verdadeira tempestade estava prestes a estourar dentro dela, passando por cima de tudo o que acreditava saber. E ao olhar para o horizonte, a pergunta ecoava em sua mente: até onde você iria para descobrir a verdade? Ana mal teve tempo para processar a confissão da jovem que se apresentou como a irmã de sua mãe. O peso das palavras dela a atingiu como um soco no estômago. Irmã? Como isso é possível? Sua voz soou fraca, quase um sussurro. Lucas estava ao seu lado, atordoado, e o olhar do pai dele se tornou gélido, como se um véu de desespero tivesse caído sobre ele.
Você precisa ouvir o que tenho a dizer, insistiu a jovem, seus olhos ardendo com a intensidade de uma chama. A verdade que seu pai e os outros tentam esconder é mais terrível do que você pode imaginar. O murmúrio da multidão se intensificou. Kátia, a mulher que anunciou a descoberta no diário, aproximou-se, seu rosto se contorcendo em confusão e medo. O que você quer dizer com isso? Perguntou, quase implorando por clareza. E então, como se o mundo tivesse decidido parar por um instante, uma explosão ressoou pela cidade. Um estalo ensurdecedor vindo do centro de Vila Sombria. Uma fumaça negra começou a subir em direção ao céu. O pânico tomou conta da multidão. "O que foi isso?" gritou alguém. As vozes se misturaram em gritos de terror e surpresa. "O incêndio!" Ana gritou, a conexão instantânea em sua mente. "Algo está queimando da cidade." A lembrança do incêndio no passado, que havia marcado a história de seus familiares, ressurgiu como um espectro aterrorizante. Aqueles rostos ao redor dela estavam começando a entrar em frenesi, fugindo, gritando. "Fiquem calmos", ordenou o pai de Lucas, sua autoridade sendo desafiada por um pânico crescente. Mas Ana podia ver que ele estava tão abalado quanto todos. "Sigam o plano. Esta não é a primeira vez que a cidade enfrenta um..." Mas sua voz se perdeu na confusão e a multidão começou a se dispersar. Ana puxou Lucas para mais perto. Ele gritou, o calor do incêndio estava assustando. Mas Lucas estava imóvel, seu olhar dela se desviando por um instante. Eu não tenho certeza. Tudo isso pode estar interligado, mas há coisas que ainda não entendo. Acontece que a noite do incêndio não foi um acidente, foi um ato deliberado. As palavras dela caíram como pedras e o chão sob Ana parecia tremer. "Como você pode saber?" Lucas continuou, medo e raiva lutando por espaço em sua voz. "Porque eu estive lá", ela confessou, a expressão de quem viu horrores que não podiam ser desfeitos. "E posso revelar quem realmente começou tudo isso." Mas antes que pudesse continuar, outro estrondo irrompeu, seguido por um grito aterrorizante. "Merda!" Um homem caiu, e Ana notou que seu rosto estava manchado de sangue. O pânico subiu como fumaça. A multidão gritou. E Ana percebeu que não era apenas o incêndio que estava em jogo. Havia uma luta, uma confusão brutal. "Precisamos entrar em segurança!" Ana gritou, tentando reunir Lucas. "Ela sabe o que precisamos", Lucas replicou, seu olhar determinado. Mas Ana percebeu que havia uma sombra de hesitação. O que estava em jogo era mais profundo do que segredos familiares. Olhar para Jovem Uyesher, uma tristeza profunda em seu olhar, enquanto os líderes da comunidade começavam a formar uma linha defensiva na frente da multidão. Ana olhou para a jovem. "Por favor, o que mais está preso nessa história? O que você realmente sabe?" As palavras fervilhavam em sua garganta. "Se eu te contar, você pode nunca mais olhar para os outros da mesma maneira novamente." Ela respondeu, seus olhos cheios de uma intensidade que Ana nunca vira antes. "Mas você precisa saber que o que está prestes a acontecer mudará tudo. A verdade é..." Antes que pudesse terminar, um homem no canto da multidão gritou.
atrás de você. E, em instantes, a atmosfera mudou. O pânico tomou conta como uma onda avassaladora, enquanto uma figura sombria emergiu da fumaça. Um rosto familiar a quem aqueles que conheciam o passado temiam. Era o pai de Ana. Sua expressão endurecida, os olhos esfalfados e a raiva cristalizada em seu olhar. "O que vocês estão fazendo aqui?" ele rugiu, e a tensão foi às alturas. Ana sentiu que o chão se abria sob seus pés. Seus mundos colidiam de forma explosiva. As revelações estavam prestes a explodir numa tempestade de segredo. Essa dor. A última pergunta na mente de Ana se transformou em um grito silencioso. Quem era seu pai realmente? Enquanto a tempestade rugia ao redor deles e a cidade enfrentava seu coração sombrio, ela sabia que a verdadeira batalha apenas começava. Ana sentiu seu coração despedaçar ao ver o pai de Lucas ali, confrontando a multidão, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. A tensão no ar era palpável, quase como se a atmosfera estivesse prestes a estourar. "O que vocês estão fazendo aqui?" O tom dele era de um homem que estava desesperado para proteger algo muito maior do que eles podiam imaginar. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma explosão de luz e som aconteceu do lado de fora. Um grito ecoou e as chamas se elevaram ainda mais, engolindo o céu noturno. Ana virou a cabeça e a visão provocou um frio na espinha. Uma série de rostos na multidão estavam em choque, e o pânico começava a se espalhar como um vírus. "Precisamos sair!" gritou Lucas, puxando-a pela mão. Mas em vez de se afastarem, a jovem que se apresentou como sua irmã pegou um braço de Ana com firmeza. "Espera, você não pode ir até saber a verdade." Os olhos dela estavam ardendo e Ana podia sentir a urgência lá dentro. "Verdades e mentiras podem nos custar vidas", o pai de Lucas gritou, olhando para a multidão. A feroz determinação misturava-se ao medo. Em sua expressão, como se lutasse contra fantasmas que emergiam das sombras. Ana olhou para a irmã de sua mãe, a intuição gritando para que prestasse atenção, mas a confusão estava dominando sua mente. "Se você sabe algo, fale!" implorou, a voz tremer. Mas antes que a jovem pudesse falar, um homem idoso gritou: "A vila inteira está em perigo. O que aconteceu naquela noite está voltando." As chamas pareciam dançar em resposta ao caos crescente, e tudo se virou em uma espiral de movimento e gritos. "Cale-se!" O pai de Lucas explodiu novamente. Até então ele tinha sido como uma muralha, mas a pressão estava fazendo com que as fissuras se alargassem. Então, com um movimento inesperado, a irmã de Ana simplesmente soltou um suspiro. "É hora de você saber a verdade sobre sua mãe, Ana." Seus olhos se fecharam por um momento, como se estivesse se preparando para um golpe. O fogo não foi apenas uma tragédia, foi uma execução. Ana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. "O quê?" Os murmúrios na multidão tornaram-se gritos. O pai de Lucas parecia ainda mais pálido, a expressão dele mudando de raiva para terror. "Isso não é possível", ele resmungou. "Vocês precisam me ouvir." A irmã de sua mãe continuou, com uma determinação que fez todos pararem para escutá-la. "Ela tentou proteger você, e o preço que pagou foi tudo por causa de um segredo que se tornou mortal."
Ana sentiu os joelhos fraquejarem. Ela estava prestes a tocar no abismo de uma verdade que poderia despedaçar tudo o que saberia sobre sua vida. Os olhos de Lucas se alargaram. Então você está dizendo que ela foi assassinada? Não, isso não faz sentido. A tragédia daquela noite foi planejada. Eles quiseram silenciar a sua mãe. E agora, parece que estão de volta para terminar o que começaram. O desespero em sua voz era mais palpável do que o calor do incêndio. Mas então, um grito cortou o ar profano. Era um dos policiais, jaleco rasgado e com o rosto manchado de sujeira. Ela não é quem diz ser. Ele apontou para a irmã de Ana. A multidão caiu em um silêncio ensurdecedor enquanto seus corações aceleravam. Ela é parte do que aconteceu. A irmã da sua mãe está envolvida. O choque foi quase insuportável. Ana sentiu um nó se formar na garganta. A realidade ao seu redor desmoronando como um castelo de cartas. Lucas estava ao seu lado, paralisado. Você é uma traiçoeira? Ele sussurrou, olhando para ela com desconfiança. O que mais está escondido? As palavras da jovem pareciam girar em torno da cabeça de Ana, uma tempestade de confusão e desprezo. O calor das chamas do incêndio estava queimando seu medo e seu ódio. Ela não sabia mais em quem confiar. E quando o antigo conhecido da família dela se adiantou, um olhar determinante em seu rosto, a verdade começou a se revelar sob a forma mais brutal. Deixe-me contar sobre a verdadeira traição. A voz dele era baixa, mas o tom era mais forte que qualquer outro grito. E nesse momento, Ana soube que a verdade sobre sua mãe não era o único segredo que estava prestes a ser revelado. O que mais estava escondido? E com isso, o que a cidade tornaria-se? As chamas já não eram apenas o sinal de destruição, mas também a promessa de uma nova verdade, uma que poderia consumir a todos. Enquanto o murmúrio da multidão se intensificava, Ana se sentiu como uma marionete em meio a um espetáculo caótico, suas cordas sendo puxadas por todos os lados. O pai de Lucas estava em pé, rígido e determinado, mas o pânico nos seus olhos era inegável. E o que seria aquele homem na visão da jovem que alegava ser sua irmã? Ana queria gritar. Queria entender, mas tudo ao seu redor parecia se desdobrar em uma tempestade de perguntas. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. O pai de Lucas parecia prestes a desmoronar. A jovem olhou diretamente em seus olhos, como se uma fúria antiga estivesse despertando. Eu sou uma testemunha, ela respondeu, elevando a voz acima do ruído. Não posso ficar calada enquanto o passado se repete. Sua determinação quebrou o silêncio, e os olhos de Ana seguiram enquanto ela avançava, desafiando todos a olharem para ela. Você está falando de traição, de assassinato. O homem da polícia, ainda em choque, gritou, a voz ecoando pela praça. Não pode simplesmente sair por aí afirmando isso sem provas. Os rostos da multidão estavam iluminados pelas chamas, a luz revelando expressões de medo e dúvida. Mas a jovem, com um olhar ardente, não hesitou.
A prova está no que aconteceu naquela noite. Vocês, todos vocês, sabem que não foi um acidente. Ana sentiu suas pernas tremerem. Oblíqua, ela lançou um olhar em direção a Lucas. E continuava paralisado, a emoção disparando entre eles como um fio elétrico. Lucas, precisamos saber de que verdade ela está falando, implorou, mas sua voz falhou. O pai de Lucas, agora com os punhos cerrados, começou a se aproximar da jovem. Cale-se! Você não sabe do que está falando. O desespero o tornou um tanto agressivo. A tensão crescia. O ar estava pesado. E, de repente, a jovem gritou. Eu tenho que contar. Tudo começou no dia em que sua mãe decidiu sair. Um estrondo surdo cortou o ar. Do outro lado da praça, uma das casas começou a ruir em uma nuvem de fumaça. Ácidos estalos de madeira queimando ecoaram como uma sinfonia trágica, e o caos tomou conta. As pessoas correram e Ana se agarrou a Lucas, enquanto tudo ao redor se desdobrava em pânico. Vá, vamos! Lucas exclamou, arrancando-a do transe. Mas antes que pudessem escapar, uma figura emergiu do nada. Uma sombra familiar começou a se materializar e Ana prendeu a respiração. Era sua mãe. Ana não podia acreditar. Mãe? O sussurro escapou de seus lábios como se fosse em sonho. Mas era real. O rosto da mulher estava marcado, o olhar aflito. Ana, você precisa ouvir. Tudo o que você conhece é uma mentira. As palavras brotaram como veneno, cortando a confiança de Ana em um instante. Não pode ser. Lucas murmurou, inerte, seu corpo tenso. Você morreu! Fui forçada a desaparecer. Ela gritou, mas mesmo sua voz estava embargada com a dor. Eu não tinha escolha. A multidão caiu em silêncio. Todos estavam paralisados. A verdade pendia no ar, e um novo tipo de terror começou a se entender. Mas por quê? Ana tinha perguntas pipocando em sua mente. Por que você nunca voltou? As palavras da mãe se desenrolaram em uma narrativa sofrida, revelando um passado cheio de segredos que ameaçavam devorar todos eles. O som dos sinos da cidade começou a tocar. O ritmo ressoava a urgência da revelação. E Ana percebeu que havia algo mais. Havia um outro segredo ali. Algo que a mãe não completara. Antes que qualquer um pudesse processar tudo isso, uma explosão de luz cortou o céu. E um estrondo, um rugido ensurdecedor, como o fim do mundo. Os olhos de todos se voltaram para onde a chama se erguia em um manto destrutivo. E Ana gritou, cuidado! Mas era tarde demais. Uma sombra colossal se projetou através da fumaça. E Ana viu aquele, que outrora pensara ser um desconhecido. Era alguém que ela tinha conhecido há muito tempo atrás, mas que sempre esteve lá, escondido nas sombras de sua própria história. Um grito ecoou na distância, e a revelação de quem era injetou um veneno mortal na verdade que acabara de descobrir. Ela percebia agora que sua vida e a de Lucas estava intrinsecamente ligada a um mistério que todos queriam enterrar. A cidade inteira tremia com as consequências, e enquanto a onda do inesperado varria tudo ao seu redor, Ana sabia que a verdadeira batalha apenas começava. E com isso, o abismo da verdade estava prestes a se abrir, revelando mais segredos do que eles estavam prontos para suportar.
A explosão de luz iluminou a praça, refletindo o caos em meio ao pânico. Todos estavam atordoados, fixos no que estava acontecendo. Merda! O que é isso? Ana gritou, um frio atravessando sua espinha. Um mergulho repentino no horror fez seu coração acelerar. Do outro lado, sua mãe estava à frente, tomando posição como uma figura poderosa, mas cheia de dor. Ana, você tem que confiar em mim. As palavras pareciam um remédio amargo e Ana piscou, tentando entender. Mas que confiança poderia haver quando a revelação de uma vida inteira estava se desdobrando em frente a ela? A fumaça começou a se espalhar e, em um salto, as chamas cresceram ainda mais, quase como se estivessem se alimentando da própria tensão no ar. O que mais você está escondendo? Ana olhando nos olhos da mãe, sem escolha a não ser confrontá-la. Cada palavra sua era uma faísca, cada olhar uma possibilidade de traição. E então uma sombra se projetou, como um escudo em meio ao fogo. Um homem alto com um capuz desceu de uma das vielas. Sua presença era uma maré, e a multidão foi dividida. Alguns recuaram enquanto outros pareciam atraídos. Ele, a irmã de Ana exclamou, horror em sua voz. E naquele momento, o mundo de Ana girou. O homem se virou. Era o pai de Ana. Pai? O nome mal saiu de seus lábios. O choque a lançou para trás. Ele não estava morto. Ele havia desaparecido naquela noite fatídica. Ah! Mesma noite em que sua mãe começara a temer por suas vidas. O mesmo incêndio que agora ecoava pelo passado. Vocês não entendem, começou, sua voz trêmula. Ele parecia uma ruína, como se o peso de anos de segredos estivesse o esmagando. Por que você fez isso? A pergunta fugiu de seus lábios, mas a respiração dele ficou presa. A multidão estava empolvorosa. Vozes se misturavam em sussurros. Traição. Ele é o responsável. Alguém gritou no fundo. E a tensão e ignições aumentaram. O pai de Ana se firmou, a feição endurecida. Fui forçado. Eles me obrigaram. Ele gesticulou, mas logo o clima esfriou em um mar de desconfiança. Obrigado a fazer o quê? Lucas cortou, a frustração estampada em seu rosto. O que você sabe? O que realmente aconteceu naquela noite? O peso da pergunta se instalou e a multidão prendeu a respiração. Ana sentiu uma tempestade interna quebrar, sua mente correndo em 1000 direções. Lembranças de sua infância, de risos, estavam sendo cuspidas e transformadas em memórias de sangue e chamas. O que mais estava escondido? Então, com um movimento brusco, o pai dela se virou para a mãe. Nós fizemos uma escolha e você se escondeu. Você me traiu ao levar nossa filha para longe. O grito era um golpe e a corrente de dor se amplificou. Eu fiz isso para protegê-la, a mãe respondeu, a voz cintilante com emoção. Você estava envolvido em algo muito mais perigoso. E eu não podia deixá-los pegar Ana. Mas você colocou tudo a perder. As árvores ao redor pareciam inclinar-se. O vento uivava e o calor dos incêndios fora de controle trouxe uma onda de calafrios. Ana estava perdida em um mar de reações diante dos dois. E então a irmã dela a puxou, seu olhar desesperado. Ana, o que você pensa que vai fazer? Você precisa escolher um lado. Um lado? As palavras ecoaram em sua mente como um tambor. Ela olhou para os dois.
Pessoas que amava, mas que estavam arrastando-a para uma guerra que ela não compreendia. O que eles tinham feito para merecer isso? Era uma guerra de sombras, tecida com mentiras e traições. Não posso escolher. Ana finalmente falou, sentindo o coração disparar. Não até saber a verdade de cada um de vocês. Ela ergueu a mão, a determinação pulsando dentro dela. Mas o que isso significava? E enquanto vocês dois se preparavam para responder, uma enorme explosão havia ocorrido. Um estrondo ensurdecedor fez o mundo ao seu redor tremer. E então, entre as chamas e os gritos, surgiu uma risada baixa e sinistra. Uma voz familiar cortou o ar. Oh, mas a verdade é muito mais complicada do que vocês imaginam. Era o velho, o homem que havia falado sobre traição, seu olhar maligno dançando na escuridão. Vocês nunca souberam realmente o que aconteceu naquela noite. E agora pagam o preço. Ana sentiu um frio na espinha. O que isso significava para todos eles? Uma verdade ainda mais obscura estava se aproximando. E o caminho à frente parecia coberto por uma escuridão perseverante. E, de repente, tudo o que acreditavam estar seguro começou a desmoronar. A pergunta que atormentava agora era: até onde essa verdade os levaria? Enquanto as chamas estouravam ao fundo, Ana percebeu que não era apenas uma escolha entre pais, mas uma escolha entre a vida e a morte. O destino estava apenas começando a se desenrolar. Enquanto o eco da explosão ainda reverberava no ar, a tensão se dissolveu em gritos e correria. A multidão estava em pânico e Ana se sentiu como se estivesse dentro de um pesadelo. O olhar do pai, que já havia sido de raiva e desespero, agora era de pura incredulidade. Vocês precisam se afastar, ele gritou, a voz endurecendo em um pedido desesperado. O homem na sombra, aquele que havia falado de traições, se aproximou. Nunca é tarde demais para enfrentar a verdade, não é? Ele sorriu, mas não era um sorriso amistoso. Era mais como um aviso, um alerta sombrio. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem é você? Ela exigiu, a raiva queimando em seu peito. Cuidado com as palavras, Ana. Você não sabe com quem está lidando. A voz dele era suave, mas cheia de veneno. O que tinha em mente? E por que parecia tão certo de que tinha controle sobre tudo? Ana virou-se para sua mãe, que estava em choque, como se tivesse visto um fantasma. Você realmente ficou em silêncio todo esse tempo? Por que você nunca me contou? A dor e a traição ferviam em seu coração. Porque eu queria te proteger, a mãe respondeu, os olhos cheios de lágrimas. Eu não queria que você soubesse que seu pai ainda está envolvido nisso. Mas antes que pudesse continuar, um grito cortou o ar. Uma figura emergiu da fumaça, correndo em direção a eles. Era Lucas, pálido e com um olhar apavorado. Ana, corre! Ele gritou, e naquele instante o tempo pareceu parar. Ana olhou para o pai, que agora estava desmoronando, e então para a mãe, que se debatia entre os remorso e a determinação. O calor das chamas ao fundo estava começando a se tornar opressivo, e a multidão estava em frenesi. Nos seguem! Gritou Lucas novamente, sua voz agora cheia de urgência.
Ele agarrou a mão de Ana, puxando-a. Não podemos ficar aqui. Mas que ele viu? O que estava prestes a acontecer. E antes que Ana pudesse perguntar, a explosão de um novo fogo estourou. O chão tremeu sob seus pés e tudo ao seu redor se iluminou em um brilho vermelho. Ana gritou, mas quando seus olhos se ajustaram, algo mais chamou sua atenção. Entre as sombras, ela viu uma figura familiar. Um rosto que não via há anos. Era o avô, seu olhar perdido nas chamas. Ana! Ele gritou, estendendo a mão. O que você está fazendo aqui? Você precisa sair agora. Vovô paralisada, o mundo ao seu redor se desviando. Ele estava ali, em meio ao fogo, como uma lembrança viva de uma vida que achava perdida. O choque daquela visão abalou suas crenças. Rápido! Gritou Lucas, puxando-a. Ele está em perigo! Mas quando Ana olhou para o avio, percebeu que as chamas estavam quase tocando-o. Vovô, vá! Ela gritou, o desespero transbordando. Mas enquanto ele se aproximava, a figura do homem que estava manipulando tudo surgiu e sussurrou palavras silenciosas. Não acredito que ele ainda está vivo, o homem disse com um sorriso maligno, como se estivesse presenciando a maior piada de sua vida. Você realmente sabe o que acontecerá agora? Era como se todo o mundo estivesse girando mais rapidamente. O avô olhou para o homem. Você não vai se sair bem desse jeito. Então, de repente, a verdade atingiu Ana como um raio. E aquilo fez com que tudo o que acreditava se desmoronasse. Você não é meu avô! Ela gritou. No fundo, um sentimento de traição tomando conta. Você fugiu. Você é parte do que aconteceu naquela noite. Os olhos do avô brilharam com algo mais, algo sombrio. Você está certa, minha querida. Não sou quem pensa que sou. As palavras dele quebraram sua sanidade. O rosto da sua mãe se desfez em terror. O pai de Lucas estava em choque. O caos se intensificou. O homem que era seu avô havia se revelado um impostor. A sua vida toda havia sido uma ilusão. E assim, uma escolha estava sendo feita. Não mais entre o bem e o mal, mas entre a vida que ela conhecia e a verdade que poderia destruí-la. Enquanto as chamas se aproximavam, Ana se perguntou quem realmente estava ao seu lado e o que mais estava escondido sob as camadas daquela cidade sombria. O calor das chamas subia, envolvente e ameaçador, enquanto Ana observava o que restou de sua vida. O homem diante dela, que agora se revelara como um impostor, sorria com desdém. As suas palavras cortantes ecoavam na mente dela. O falso avô levantou a mão quase como se estivesse prestes a absorver as chamas que arrasavam tudo ao redor. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. Este lugar pertence a injustiças maiores do que vocês imaginaram. Ana, não escute, gritou-se a mãe, tentando se posicionar entre a filha e aquele homem. O desespero em sua voz fez todos ao redor congelarem. Nós podemos consertar isso. Você não sabe o quanto sua vida está em perigo. Ouvindo essas palavras, um aperto formou-se em torno do coração de Ana. As revelações não paravam. Sua mente girava, cada nova verdade apenas a empurrando mais para o abismo. Como posso confiar em você? Perguntou, a raiva e a dor ofuscando seu raciocínio. O calor das
Chamas queimavam as pontas de seus cabelos e ela sabia que o tempo era curto. Lucas estava ao seu lado, olhos arregalados, dilacerado pelas revelações que se desdobravam na frente dele. Eu não consigo entender nada disso. Sua voz tremia. Por que você nunca me contou que havia algo mais, que tudo isso estava acontecendo? Esse grito estava carregado de traição, e a distância entre eles parecia se expandir a cada palavra. Mas a irmã de Ana não hesitava. A verdade está prestes a se revelar, e não há como escapar. O passado voltará para nos assombrar. O homem que se dizia seu avô sorriu, um sorriso maligno, como se soubesse que as chamas poderiam engolir todos eles a qualquer momento. Quando tudo parecia prestes a ir para o fim, um novo barulho cortou o ar. Sirenes, luzes piscando e o som de motos chegavam, como um estalo de esperança em meio ao caos. Finalmente, murmurou Ana. Mas a fé dela começou a evaporar ao perceber que a cidade estava tão perdida quanto eles. Desesperados, Ana e Lucas olharam para sua mãe, que agora estava intimidada. Por favor, diga-nos o que fazer. Precisamos acabar com isso antes que seja tarde demais, implorou Ana. Temos que enfrentar as chamas da verdade, ela disse, a firmeza agora ressoando em sua voz. Aceitem o que somos de verdade. Esse homem está dentro de uma teia de mentiras que se aproxima cada vez mais. Os olhos do impostor brilharam e a atmosfera parecia densa. A multidão, agora atraída pela sirene, se acomodava ao redor, esperando ver o que aconteceria. E então, com um grito, Ana deu o passo que mudaria tudo. Basta! Se há uma chance de libertar a cidade de tudo o que se esconde por aqui, nós faremos isso juntos. E com isso agarrou a mão de Lucas, vivendo a intensidade do momento. O fogo aumentava ao redor deles, mas a solidariedade crescera, e por uma fração de segundo, Ana sentiu um sopro de esperança. Sua mãe estava ao seu lado, a irmã se aproximava, e mesmo o pai de Lucas parecia lutar contra a sombra que o envolvia. Vamos enfrentar isso juntos. Então, o peso da escolha caiu sobre eles. O impostor, os segredos, as chamas, todos representavam uma parte do passado que deveria ser enfrentada. Cada um deles estava destinado a lutar. E à medida que a multidão se preparava para agir, Ana soube que a verdade poderia ser a chave para a libertação. Mas também poderia ser a ruína. E enquanto a cidade ardia, o grito coletivo pela novidade não era mais uma maldição, mas a possibilidade de um novo começo. Mas, e você? O que acontece agora? A verdade nos libertará ou nos destruirá? Apenas o tempo dirá. Se você chegou até aqui, é porque essa história te cativou. Então, escreva isso agora em letras grossas. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. O que vem a seguir é ainda mais surpreendente, e você não pode ficar de fora. Esmague o botão de like agora. Seu apoio é essencial para alimentar o algoritmo e mostrar que você quer mais histórias como esta. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que você acha que vai acontecer com Ana e Lucas? Como será a próxima luta? Vamos interagir. E compartilhe instantaneamente este vídeo com